Bem, a gente acessando aqui o link do projeto que vocês devem fazer uma cópia, é só clicar aqui na opção de Remix, diz App, né? E aí ele vai abrir essa tela, né? Se você quiser pode mudar o nome do projeto, ele vai criar uma cópia com o mesmo nome, na sua própria conta do Replit. Esse projeto está na minha conta do Replit, vai criar uma cópia para você com todos os arquivos de um sisteminha que vocês têm que conseguir fazer o banco de dados. O sisteminha já está feito, só falta o banco de dados que vocês já aprenderam a fazer o modelo físico, então é necessário vocês criarem. Vou mostrar aqui como fazer. Beleza, Remix App, deixei o mesmo nome, não mudo nada, só clica aqui em Remix App. Ele vai carregar e vai abrir o Replit. Essa interface aqui, gente, é bem simples. É a primeira vez que você acessar, vai aparecer umas dicas aqui, né? Você pode só avançar ou fechar mesmo. Pronto. Nós temos aqui, ó, na parte inferior direita aqui, esse botãozinho. Esse botãozinho aqui vai mostrar as abas que estão abertas. Por enquanto, a gente só tem uma aba aberta aqui. Se eu quiser abrir uma nova aba, eu clico nesse botão aqui. Aí você observa que tem várias opções aqui. Uma das que vai ser bastante útil vai ser o preview que a gente vai usar depois. Porque isso aqui, esse projeto em si, é de uma página web, é um sistema, é um site feito em PHP, né? Que vai usar o seu banco de dados que você tem que criar, né? Então, ao clicar aqui, né, na preview, eu clico nesse botãozinho aqui, Run, e ele vai começar a carregar o site, beleza? Então a página inicial é essa, do nosso sisteminha. Nós temos aqui, por exemplo, a página dos clientes. E observa, quando você vai tentar acessar, tem um formuláriozinho e tal, só que tem um fatal erro aqui, porque não tem banco de dados nesse projeto. Então vocês têm que criar o banco de dados e as tabelas que necessita. Para isso, lá na atividade, tem um diagrama lá, um modelo lógico, né? Claro, sem ali os tipos de dados, vocês têm que definir isso, né? E aprendendo sobre a modelagem física que a gente viu na última aula, a gente vai criar, usando o Create Table, né? As tabelas que são necessárias, né? Lá pelo SQLite, via linha de comando, que eu falei sobre, olha, tem como você acessar de duas formas o banco de dados. Pode ser por via linha de comando, ou pode ser por interface gráfica, né? No caso aqui do Replit, a forma que você tem é acessando pelo terminal, pelo shell, por linha de comando. Para isso, então, a gente vai clicar aqui embaixo no botão do lado direito aqui, no canto inferior direito. Cliquei e aí vamos abrir aqui New Tab de novo e vou procurar nessa listinha aqui, ó, uma conchinha aqui, é o Shell, que é o terminal. Esse workspace aqui é padrão, ele pode mudar de acordo com o projeto que você estiver fazendo, tá? Não se preocupem, tá? O que importa é o que está depois do cifrãozinho. O cifrãozinho, ele tem um cursor aí que está esperando que você digite algum comando. O primeiro comando que a gente vai digitar é o comando SQLite 3. Digitou SQLite 3, dá Enter, e aí vai abrir essa telinha aqui, falando, olha, o comando não foi instalado. Você quer instalar algum desses aqui? Se você tiver no computador, você usando a setinha do teclado, você consegue selecionar uma dessas opções. Mas é a primeira que você tem que usar. Então, basta que você dá Enter no seu teclado para que ele instale a primeira opção ali, que é o que a gente vai precisar. E observa, ele já apareceu, né? Foi feito com sucesso. E aí, lá no final, apareceu o SQLite e um símbolozinho de maior que ele, que é o SQLite já aberto, uma vez que você instalou, ele já está guardando comandos para poder criar o seu banco de dados, né? Criar e manipular, criar as tabelas e por aí vai. Beleza? Ok, então vamos lá. Só observa que a gente agora nesse momento está dentro do SQLite, certo? Do programa SQLite. Se eu clicar nesse xizinho aqui da parte superior aqui, do lado da lixeirinha, eu vou estar fechando esse prompt de comando, esse shell aqui. E eu voltei para aquela tela inicial que não tinha nada, não tinha o SQLite 3 instalado ainda. Então, eu já posso digitar os comandos para criar o banco de dados aqui? Não. Primeiro eu tenho que chamar o programa do SQLite para poder começar a executar os comandos de criação de tabelas. Então, SQLite 3, dou Enter. E aí observa, não apareceu mais aquela opção de instalar, ele já foi direto
abriu o programa do banco de dados, do SQLite 3. E observe, ele tem até uma dica: use.openFileName, ou seja, o nome do arquivo que você quer abrir, ou criar. No caso, a gente não tem nenhum banco de dados. Como eu faço para ver os bancos de dados? Aqui embaixo, onde eu mostrei para vocês no canto inferior direito, além das opções de criar novas abas e navegar entre as abas que estão abertas, né? Eu tenho essa pastinha aqui, onde eu vejo todos os arquivos do meu projeto. Quando eu criei uma cópia daquele outro projeto lá original, tem aqui os arquivos do projeto, né? E aí, observa, tem um nome banco aqui, que na verdade eu não deveria ter esse arquivo aqui. Ele é um arquivo que deveria não existir, porque como eu executei o programa, vamos só dar uma olhadinha aqui. Eu vou clicar no canto inferior direito, vou aqui nos arquivos, e aí, mas na atividade, tem que seguir a atividade, tem que ler direitinho lá. Vai ter um passo que você tem que abrir esse arquivo conecta.php e colocar o nome do seu banco de dados aqui. Como não tem nenhum nome de banco de dados aqui, tá só escrito nome do banco, você tem que colocar um nome aqui. Ele criou esse arquivo vazio que não deveria ter sido criado. Então ignorem aquele arquivo lá, tá bom? Então vou voltar aqui. Vou aqui na pastinha e observa que eu não tenho um arquivo com extensão .SQLite, que é o banco de dados que a gente precisa criar. Eu vou criar ele agora usando o shell, então, usando os comandos aqui. Vamos voltar aqui, digitar .open, meu banco, meu underline banco, não pode ter espaço, tá? Então, meu banco .SQLite. Fiz isso, dei Enter, não mostrou nenhuma mensagem de erro. Observa que toda vez que você digitar um comando e voltar a aparecer SQLite, quer dizer que o comando funcionou. Beleza? Então vamos voltar aqui, visualizar lá, entre os arquivos, vai ter o que? Meu banco.SQLite, um novo arquivo. Observa que é o ícone de uma penazinha, é o arquivo de banco de dados. Esse arquivo aqui, eu consigo excluir. Se você segura sobre ele, o meu nome do banco aqui, segura o arquivo e delete. Beleza? Está pedindo confirmação, vou excluir ele aqui. Beleza, agora a gente vai trabalhar em cima desse meu banco.SQLite. Beleza? Então, uma vez aberto o banco, eu posso criar as tabelas do meu banco de dados. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Usando o comando create, que é um comando SQL, né? Que a gente aprendeu na última aula. Então, vamos lá. Create. Qual o nome da tabela que a gente precisa criar lá para funcionar? São 3 tabelas. Vocês podem ver pelo diagrama lá. Temos a tabela de clientes, tabela de técnicos, tabela de ordem de serviço. Então, table, create table, clientes. Cliente, na verdade. Create table cliente. E aí abro um parênteses. E aí eu digito aqui o nome das colunas que eu tenho nesse banco de dados. Nessa tabela, melhor dizendo. A primeira coluna será cliente underline CPF. A gente tem que colocar o tipo de dado que essa coluna vai ter. No caso aqui, lembrar que o tipo inteiro ele guarda no máximo 10 dígitos, né? Então, o CPF tem 11, então a gente vai usar aqui char. Por que char, não varchar? Os dois são para texto. Porque o char você vai usar para tamanhos fixos, né? Texto de tamanho fixo. Professor, mas o CPF não é número? Não tem problema. Você pode guardar, desde que seja... inclusive o CPF é ideal guardar como texto por conta do zero à esquerda, poder ser ignorado. Então é bom a gente definir como texto para que o zero seja guardado também, porque a gente não pode perder ele no número do CPF. O CPF sem o primeiro número, né, que seja zero, ele fica incompleto, né? Então vamos lá. Abrir um parênteses aqui para definir o tamanho. São 11 caracteres que tem um CPF, beleza? Continuando, a gente também tem a definição da chave primária, né? Ele vai ser a chave primária. Você observa que lá no diagrama está PK, né? Para colocar PK no nome da coluna,
O nome vai ser da coluna vai ser cliente CPF, beleza? Então, o PK ali indica que é primary key. Então, vou colocar aqui primary key. Dá um espaçozinho, primary key. E aí tem outras, vocês podem ver que tem outras restrições que eu posso colocar, né? Auto-increment, not null e unique. Não preciso colocar essas, porque não faz sentido ser auto-increment, porque o CPF não vai incrementar automaticamente, cada pessoa não vai ter um CPF sequencial, né? Cada um vai ter um cadastro diferente de CPF. Not null, quando você define como chave primária, já é not null, não precisa você colocar isso, porque é obrigatório, né? Não tem como a pessoa se cadastrar sem ter um código único ali. No caso é o CPF. E unique, e já por ser chave primária, já tem essa característica. Então, tudo isso que eu estou falando está nos slides lá, no slide 13, né? Página 13 do slide. Então, são as restrições. Então, vou colocar aqui somente primary key, beleza? Vírgula. E aí, as próximas colunas que a gente tem no diagrama são nome do tipo que aqui sim, varchar, porque eu não sei exatamente a quantidade de caracteres que eu preciso para guardar um nome. Então, vou deixar 100 ali para guardar um nome de até 100 letras, né? 100 caracteres. O que mais? É bom aqui a gente colocar que é not null, né? Não pode ter um cliente sem nome. Vou colocar not null. Not null. E vamos fazer a próxima coluna, que é a coluna endereço. Endereço, observa, não colocar endereço com cedilha, tá? Lembrando das regras lá que a gente viu de nomenclatura, também está no slide. Não usar acentuação, não colocar espaço no nome das colunas, cedilha também, não usar caracteres especiais. Então, endereço é o que? Um varchar de, vou colocar entre parênteses aqui, sem caracteres também, eu acho que é mais que suficiente para colocar o endereço, beleza? Eu vou deixar isso aqui sem definir como not null, só para você ver que eu posso deixar assim, não obrigatório alguns dados, né? Mas isso vai de cada caso. Telefone. Ok. Vou apagar aqui. Só observa o seguinte. Como isso aqui é um terminal, eu não tenho como clicar exatamente no lugar. Eu queria colocar aqui que o endereço vai ser obrigatório. Não tem como eu clicar lá no lugar e digitar o que eu quiser. Não posso simplesmente clicar e chegar aqui e tentar digitar a palavra not null. Eu tenho que apagar aqui, tá? Vou colocar o parênteses aqui, acabei apagando demais. Porque não tem como eu editar. Eu tenho que apagar tudo aqui, beleza? Então, opa, null não. Not null, vírgula, e aí eu vou colocar o quê? A próxima coluna, que vai ser a coluna do telefone, beleza? Telefone, vou colocar como um char, porque não é um número, porque tem a mesma questão lá, um telefone, ele tem 9 dígitos, um telefone celular, por exemplo, ele tem 9 dígitos, se você for colocar o DDD ainda, vai ter 9, 10, 11, então dá quase a mesma quantidade de um CPF, então, né, a maioria dos telefones. Então, é um char de 11 caracteres, beleza, 11 caracteres, not null, beleza. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Fechar um parênteses, que eu tinha aberto lá no início, né? Quando eu create table cliente, abri um parênteses, né? Eu vou fechar ele aqui e para finalizar o comando SQL eu tenho que terminar com um ponto e vírgula. Dou Enter, vamos ver se deu certo. Deu certo, não apareceu nenhuma mensagem de erro, apareceu SQLite de novo, quer dizer que eu já criei a tabela, beleza? Para visualizar os dados da tabela,
a gente vai mudar o modo de visualização da tabela, porque ela pode aparecer de várias formas. Eu quero que ela apareça como um formato de tabela, com bordas e tudo mais, tá? Então, eu vou colocar aqui ponto mode table, dou Enter, e agora o comando que eu tenho para poder visualizar os dados da tabela, lembrando que eu só criei a tabela, está vazia, não vai mostrar dado nenhum, é o select asterisco. Vocês vão aprender mais sobre esse comando ano que vem, porém agora a gente só quer criar a tabela. Eu quero que vocês criem a tabela para aquele sisteminha lá funcionar. Então, select asterisco from aluno, o aluno não, cliente, né? Cliente, ponto e vírgula, dei Enter, não mostrou nada, porque não tem nada na minha tabela ainda. Beleza, se eu criei, quer dizer que o sistema já estava funcionando com aquela tabelinha lá, com essa tabelinha que eu criei, cliente? Esperamos que sim, vamos testar. Vamos clicar aqui, no canto inferior direito, trocar de aba aqui, e na tela do preview, né, que a gente estava visualizando, né, o nosso sistema, vamos usar o botãozinho de voltar aqui, para a gente entrar novamente na opção do cliente. Ó, observa que deu um erro aqui, continua dizendo que a tabela cliente não existe, não encontrou a tabela cliente. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou recarregar para ver se persiste esse erro, ainda está dando erro. Por quê? Porque não basta apenas criar a tabela. Lembra que eu mostrei no arquivo conecta lá que eu tenho que ter um banco de dados ali? Faz parte da atividade, só ler lá, vai estar indicando que você tem que fazer o quê? Procurar aqui, dentre os arquivos, né, o arquivo conecta.php e colocar aqui no lugar de nome do banco, colocar o nome do arquivo do banco que a gente criou. Não foi meu banco.sqlite? Então, vou colocar aqui meu underline banco.sqlite. Só mantém as aspas, né? Mantém o ponto e vírgula ali e tá feito. Feito isso aqui, a gente vai trocar de aba novamente e recarregar a página. Clica aqui nessa rodinha aqui para poder recarregar. Observe, sumiu a mensagem de erro que tinha aqui. E aí, ao cadastrar, vou criar um cadastro aqui de um cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o CPF. Nome, Guilherme. E aí, eu vou colocar aqui no endereço quadra 02, beleza? Telefone, qualquer coisa, 619999999, beleza? Feito isso, cliquei em salvar e salvou, apareceu aqui os dados. E o que vocês têm que fazer? Cadastrar 3 clientes, testar aqui, se clicar em editar, vai aparecer os dados aqui para editar. Vou colocar que mora na quadra 3. Consegui alterar, salvei, apareceu, né? Apareceu o quadro 3. E para onde está a opção de apagar também, tem que testar para ver se está funcionando. Beleza? O que pode acontecer? Você pode ter criado as colunas da tabela com nome diferente do que está mostrando a atividade, colocou o endereço com C cedilha, que é endereco, né? Então tem que prestar atenção em tudo isso. Uma vez errada lá, por enquanto a gente não está aprendendo comandos para alterar a tabela. Então, se você criou a tabela errada, você usa, como eu mostrei na atividade, o comando drop table para excluir a tabela e criar novamente. Você tem que digitar o comando todo novamente. Né? Uma dica que eu tenho para vocês é: digita isso no editor de texto, como um bloco de notas, né? Faça o comando corretinho, depois só copia e cola no shell para poder testar. Né? Só para finalizar aqui, vamos ver para onde está indo esses dados. Lembra que a gente criou aqui no shell o banco de dados? Eu tinha dado select e não tinha mostrado nada. Se eu digitar agora select asterisco from cliente, ponto e vírgula, eu consigo visualizar agora os dados que foram guardados nessa tabela.
ficou meio bugado aqui porque tá na tela do celular, né? Mas é isso. Se eu rotacionar a tela aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem melhor. Não apareceu muito bem. Então, vou voltar aqui à visualização padrão, né? Mas já dá para você ver que tem todas as 1, 2, 3, 4 colunas, né? Com os dados do primeiro cliente cadastrado. Espero que tenha ajudado, né? Já dá uma boa orientação para vocês que vocês têm que fazer, né? Criar o projetinho, testar e só falta agora criar a tabela do técnico e criar a tabela das ordens de serviço. Não esquecendo de fazer as chaves estrangeiras, né? Conforme apresentado na sala de aula.